Fala pessoal, boa tarde para todo mundo. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, a classificação vascaína para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco que vai enfrentar um velho conhecido da fase de grupos, o Olímpia, novamente o adversário que o Vasco vai enfrentar nessa Copa Sul-Americana. Primeiro jogo no Rio de Janeiro e o segundo jogo no Paraguai. Sobre a partida, só temos uma coisa a comemorar, que é a classificação. Porque o jogo num todo foi um jogo muito ruim do Vasco, mais um. O Vasco que teve mais posse de bola que o seu adversário, um Vasco que tomou a iniciativa até porque jogava em casa e precisava vencer. Para o Independiente Medellín, se a partida fosse para os pênaltis, e nos pênaltis, se eles conseguissem alguma coisa, ótimo, mas era o Vasco quem precisava tomar a iniciativa, e o Vasco até o fez. O Vasco teve mais posse, o Vasco buscou mais o jogo, mas teve uma atuação do ponto de vista técnico muito ruim mesmo. O Vasco não conseguiu traduzir a grande posse de bola que teve em oportunidades de gols. O goleiro colombiano não fez defesa alguma no primeiro tempo, muito em função do Vasco ter muitas dificuldades de criar as suas situações, e isso já não é de hoje. O Vasco que entrou num 4-2-3-1 com 3 volantes, e nessa armação algumas coisas chamaram a atenção e vi que essas coisas não deram certo. Nessa arrumação, o Vasco, quando ia sair jogando, o Vasco tinha uma saída de 3. Então o Vasco tinha o Cuesta, o Robert Renan, e o Thiago Mendes descia para fazer essa linha de 3, essa saída, para poder o Vasco ter uma saída de bola qualificada. Até aí, tudo bem, o Thiago Mendes é um jogador qualificado do meio do campo que poderia, e como fez, descer para fazer essa saída. Porém, você perde muito do Thiago Mendes ao descer para fazer essa saída de 3 mais à frente. O Thiago Mendes acaba sendo um camisa 5 ao descer para fazer essa saída. E o Thiago Mendes, o que ele mostrou antes da parada para a Copa do Mundo, em que ele jogando mais à frente, ele contribui mais para a armação da equipe. Então ele muito atrás, a armação ficou muito a cargo do Tietê e do Ramon Rick. Ramon Rick, que é um volante da base, e que ele é um segundo homem de meio de campo. Ele é um cara que tem que jogar de frente para o campo, vendo todo o campo, e não jogando como um meia mais à frente, em que ele acaba ficando de costas para o seu próprio gol. Para o gol que ele tem que atacar, no caso, fica de frente para os volantes, mas de costas para o seu gol. E não é o melhor posicionamento para ele. Então, o Vasco perdeu muito em criação, embora o Thiago Mendes não seja um meia articulador, mas ele, quando jogou ali como um camisa 8, às vezes até como um 10, ele conseguiu ser mais efetivo. E o Andrés Gomes, que no jogo contra o Mirassol fez um gol pelo lado direito, até teve uma atuação interessante por esse lado, começa a partida pelo lado direito, e ali ele não foi bem. Jogou bem contra o Mirassol uns poucos minutos, mas ontem, ao começar a partida pelo lado direito, ele não foi bem. O Paulo Henrique foi escalado, e o que faltou ao Andrés Gomes? Combinar melhor as jogadas pelo lado direito com o Paulo Henrique. Por quê? Em alguns momentos, como o Andrés Gomes pegava a bola e ia muito para o fundo, o tempo inteiro para o fundo, ele acabava brecando em alguns momentos a subida do Paulo Henrique. Então faltou a eles dois alternarem as jogadas. Ora o Paulo Henrique vinha por dentro, pela lateral, mas fazendo a diagonal por dentro, e o Andrés Gomes iria para o fundo, seguindo em linha reta.
ora o Andrés Gomes vinha em diagonal por dentro e ora o Paulo Henrique passava, fazendo ali a linha de fundo. Então faltou essa coordenação pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, o Piton e o Nuno tentaram algumas jogadas por ali, mas muito sem sucesso. Então, assim, foi um jogo em que o Vasco teve a bola, foi um jogo em que o Vasco tomou a iniciativa, mas foi um jogo em que o Vasco tecnicamente errou muito. Aliás, esse time erra muito de forma técnica. É erro de passe, é erro de condução de bola, é erro em tomadas de decisão. Então, um jogo que poderia ter sido mais simples, acabou sendo dificultado, na minha visão, primeiro. O posicionamento do Thiago Mendes não me agradou. Acho que ele poderia ter colocado o Tietê para fazer essa saída de 3, ou o Ramon Rick, e liberar um pouco mais o Thiago Mendes. A combinação Andrés Gomes e Paulo Henrique foi muito confusa pelo lado direito, por isso que eu acabei de explicar. Faltou coordenação entre eles para alternarem as jogadas e faltou força pelo lado esquerdo. O Lucas Piton é um lateral muito mais técnico, mas que não vem bem. O Nuno Moreira tá mal. Não é nem de longe o Nuno Moreira que chegou ano passado ao Vasco. Então foi um jogo complicado, muito em função do Vasco. O Vasco que tecnicamente está mal. Um time que teve a bola e não criou rigorosamente nada. E assim, é um futebol, ou um antifutebol, eu diria, que preocupa. Porque tem jogado assim no Campeonato Brasileiro. E o Vasco, com essa bolinha, vai brigar até o final para não cair. O Vasco precisa de reforços. E o jogo de ontem, o jogo do Vitória, o primeiro jogo contra o Medellín, o jogo com o Mirassol, esses 4 jogos do retorno após a Copa do Mundo, mostram isso. Mostram o meio do campo acéfalo, o meio do campo que não coordena as jogadas ofensivas. Ontem até não sofreu tanto defensivamente, mas é uma defesa que, quando, eu diria, quando apertada, é uma defesa que confessa, tá? É uma defesa que entrega, porque tem jogadores que, infelizmente, estão com o psicológico abalado pelo momento da equipe. Então, o Vasco urge de reforços, reforçar o meio do campo e reforçar o ataque. O Vasco é um time que tem uma deficiência para fazer gols. E isso ficou muito claro, não só ontem, mas nos jogos anteriores. O Vasco pouco tem criado. E a essência do futebol, gente, é o gol. Vence quem faz mais gols, é o óbvio. Agora, se você não cria jogadas de gols, como é que você vai fazer? Então está uma situação complicada. O Vasco joga sábado, às 5h30 da tarde, contra o Fluminense, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem eu estava vendo o jogo do Fluminense contra o Bahia, por isso que eu não fiz nem live depois do jogo, preferi ver o Fluminense, até para entender como é que tem jogado o Fluminense. E sinceramente, assim, o que eu vou falar aqui serve de alento para vascaínos e para tricolores. Pelo lado vascaíno, se melhorar um pouquinho, consegue fazer frente. Falando agora para o lado tricolor, o Fluminense, se jogar menos do que jogou ontem, no segundo tempo, consegue vencer esse Vasco atual. Ou seja, fortes emoções à vista, porque é um Vasco que não tem jogado rigorosamente nada, é um time que tem dificuldade com a bola, tem a bola e não sabe o que fazer com ela, porque não cria nada. E um Fluminense que ontem, pelo primeiro tempo, foi um primeiro tempo tecnicamente muito ruim do Fluminense contra o Bahia, de erros de passe, de possibilidade de criar jogadas de gols. Foi um primeiro tempo ruim do Fluminense. O segundo tempo não. O segundo tempo o Fluminense foi para cima,
criou boas oportunidades, botou o goleiro do Bahia, o Ronaldo, para trabalhar, e pelo segundo tempo que o Fluminense fez, o credencia a ter um bom resultado contra o Vasco. O Vasco precisa melhorar muito, muito, porque do jeito que tá, não consegue passar pelo Fluminense não. O Fluminense jogando R$2 consegue passar do Vasco com tranquilidade. Falo isso pela bola que o Vasco vem jogando. O Vasco não está jogando nada. O Vasco, quando tem um adversário mais forte, tem dificuldade de se defender, e quando tem a bola, tem dificuldades de atacar, tem dificuldade de criar jogadas de gols. E aí fica muito difícil conseguir alguma coisa. Beleza, pessoal? Então é isso, um videozinho mais curto, até porque a atuação do Vasco não dá tanta vontade assim de ficar falando muita coisa, dá até desânimo, porque se não reforçar, se não melhorar, o Vasco é candidatíssimo a ser rebaixado. O futebol do Vasco é futebol de time de segunda divisão, de time frágil. Porque você olha as últimas derrotas do Vasco. Os adversários não precisam fazer muita força para vencer o Vasco. Basta dar uma pressionada e o Vasco entrega. Basicamente é isso. Com a bola, uma tragédia. Um time que não cria jogadas de gols. É um time que não bota o goleiro adversário para trabalhar. O goleiro adversário entra no jogo e nem suja o uniforme, porque o Vasco não chuta no gol. Quando chuta, são chutes bizonhos, lá em cima, não acerta aqui a baliza, não acerta uma trave, não acerta a rede, não tem aquela emoção da defesa adversária tirar a bola em cima da linha, porque o Vasco não cria nada. Então é isso, pessoal. Próximo jogo, então, é sábado às 17h30, contra o Fluminense, mando do Vasco. Esse primeiro jogo é mando do Vasco. Vamos ver o que Pedro Emanuel e sua trupe, o que eles vão conseguir arrumar, tá? Teremos um desfalque considerável. O Thiago Mendes está suspenso nesse primeiro jogo, e é um cara que, se jogasse mais à frente, poderia melhorar a questão ofensiva do Vasco, mas ele está suspenso, só tem disponibilidade para jogar a segunda partida, e aí vamos ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal? Então é isso, se inscrevam no canal, @gigante desde 1898, um abraço e até mais. Fui, tchau, tchau.